Hoje a Igreja celebra a memória de Santo Estanislau, grande defensor da Igreja e da dignidade humana. Buscando inspiração nesse santo e na Palavra de Deus, celebremos na alegria da ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Santo Stanislau, nascido na Polônia por volta de 1030, foi um grande defensor de uma igreja livre e da dignidade do ser humano, principalmente dos menos favorecidos. De origem humilde, encontrou formação entre os monges beneditinos. Como religioso, tinha afeição não só do clero, mas também de toda a população, inclusive a do rei Boleslau II. No entanto, em dado momento, São Stanislau se opôs ao rei ao defender os preceitos católicos do matrimônio, já que o rei raptou uma mulher casada por quem se apaixonara. São Stanislau o excomungou, despertando a ira do rei, que, por sua vez, ordenou que fosse assassinado durante a celebração de uma de suas missas. Ele morreu por defender os preceitos da Igreja, por obedecer a Deus e não aos homens. Esse é o assunto da nossa primeira leitura de hoje, que nos fala da coragem dos apóstolos ao enfrentarem as autoridades religiosas, obedecerem a Deus e testemunharem a verdade. Eles se mantiveram firmes em sua fé em Cristo ressuscitado e no seu compromisso com a verdade. No Evangelho de hoje, mais uma vez, a palavra de Deus nos aponta dois caminhos: o de quem crê em Jesus e anda sob a sua luz, e o caminho de quem não crê e vive sob as regras do mundo. Somos convidados à vida plena, guiada pela palavra, pelo Espírito de Deus, não pelas vontades dos homens. No entanto, temos livre arbítrio para decidir qual caminho escolher. Irmãos, aumentemos a nossa fé em Cristo, exaltado por Deus, e sigamos o projeto de salvação de Deus para nós. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes nesse caminho, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Que Ele ilumine a nossa consciência e nos dê a graça de enxergar nossas falhas. Que Ele nos cumule de força e discernimento para corrigi-las, voltando a andar na sua estrada. Escolhamos a obediência a Deus antes que a obediência aos homens. Que o Senhor Deus nos ilumine e que a alegria do Senhor seja nossa força. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Santo Stanislau, rogai por nós. Amém. Bênção do cristão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te